Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Mais uma vez, estamos transmitindo o Jornal do Boris aqui de São Luís do Paraitinga, cidade do interior de São Paulo, perto do litoral, perto de Ubatuba, um local maravilhoso, tem a cachoeira. Você deve estar ouvindo o ruído da cachoeira aqui, né? A cachoeira ajuda inclusive a dormir. Não quero deixar você com vontade, mas transmitir o jornal daqui pode fazer até o William Bonner tentar voltar a fazer telejornal. Bom, vamos ao que acontece. Venezuela. Deixa eu dizer o que está acontecendo na Venezuela. No fim de semana teve muito boato que os Estados Unidos já tinham invadido a Venezuela. Não aconteceu nada, que o avião do ditador Maduro desceu numa cidade fronteiriça ao Brasil. Então a especulação é que ele estava fugindo. Não aconteceu nada disso. Ele continua fazendo discursos, dizendo que vai reagir, mas a capacidade militar da Venezuela não dá para comparar com o contingente que os Estados Unidos colocou perto da Venezuela. Você percebeu uma coisa? Eles conversaram por telefone, né? O Maduro e o Trump, e a impressão que se tem é que o Trump deu um ultimato ao Maduro. Maduro continua fazendo apelos, dizendo que é uma loucura e tal, e realmente é o pretexto, né? O pretexto é absurdo. A verdade é a seguinte: a Venezuela tem petróleo a dar com pau, uma das maiores, se não a maior reserva do mundo, e evidentemente tem a ver com essa tentativa de afastar Maduro, que é anti-norte-americano, e ter alguém, digamos, de mais confiança. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: você percebeu que a Rússia e a China se manifestaram muito pouco? O equipamento militar antiaéreo, por exemplo, da Venezuela é praticamente totalmente russo. Então a Rússia pode oferecer peças de reposição e tudo. A China, silêncio. Por quê? Porque uma intervenção militar da Rússia ou da China, defendendo a Venezuela de um ataque americano, é de uma distância gigantesca. Você precisa criar um sistema, você precisa ter todo um sistema de abastecimento, linhas de abastecimento de armas, munições. Isso é feito com muito tempo, bases, navios, né? Aviões de longa distância. Isso não está assim disponível, não está pronto nem na China e nem na Venezuela e nem na Rússia. Isso é um trabalho de anos. Então os dois estão tão silenciosos. A Rússia de vez em quando tem uma manifestação lá, tipo para cumprir tabela, e a China, silêncio total. Eles não têm capacidade de intervenção militar, não que lhes falte força, mas é a distância que separa tanto a Rússia quanto a China da Venezuela. Uma intervenção, então, se torna muito, muito difícil, quase impossível. Agora, o presidente Trump diz que invasão não é bem assim. Ele continua a pendular
nessa história com a Venezuela. A impressão que se tem é que ele imagina que possa conseguir a renúncia do ditador Maduro. Enfim, Maduro está dando mostras, pelo menos até agora, que quer resistir. Pode até provocar algum dano no material bélico norte-americano, mas a diferença, né, do poderio americano que lá está com as defesas da Venezuela são abismais. A vantagem da Venezuela é que é o seu solo, na sua geografia. Tem montanhas que barram uma chegada até a capital, Caracas, tem mata, tem mata tremenda. Então, a Venezuela é difícil de conquistar por terra, dá para bombardear, porque ela tem a própria geografia oferece uma resistência, torna muito difícil a invasão. Por isso, aparentemente, o que os Estados Unidos fariam seria bombardear. Não A população da Venezuela não tem nada com isso. Evidentemente, não tem nenhum elogio. Eu gostaria até que o Maduro fosse hoje para o inferno, né? É um regime ditatorial da pior espécie, que mata, tortura, rouba, né? Com tanto petróleo, uma população empobrecida desse jeito, não tem nenhuma atitude positiva na economia, nada, um horror, uma ditadura pela ditadura. Então, mas os Estados Unidos também vão criar uma guerra com sentido de dominação mesmo, com o pretexto drogas, existem drogas. Então eu acho que esse pretexto é até perigoso para o Brasil, que as nossas matas, por exemplo, estão cheias do poder, né, do crime organizado. Está lá. A nossa soberania está afetada, até no Rio de Janeiro, porque existe o Estado dentro do Estado. O Lula fala muito em soberania, existe o Estado dentro do Estado e não conseguimos resolver esse problema. Aliás, falando em segurança pública, o secretário Derrite está sendo substituído pelo delegado Nico, que é um delegado, né, um homem de campo, um caçador de bandidos, que já é o novo secretário da Segurança Pública de São Paulo. Bandidagem sai de baixo, o cara é linha dura, o doutor Nico, linha dura, um bom nome, pelo menos com uma carreira muito interessante. Sai alguém que era da Polícia Militar, o Derrite era um homem que é deputado federal hoje, sai e entra um homem da Polícia Civil. Ele é o operador hoje da Polícia Civil. O Derrite era o secretário da Segurança, mas quem operava não só a Polícia Civil, o conjunto policial era o Nico, com vários sucessos, etc., com todas as dificuldades legislativas que o Brasil tem, né? Essa coisa de favorecimento à bandidagem, uma legislação realmente horrorosa, a pretexto de direitos humanos. Direitos humanos não é libertar bandidos, direitos humanos é fazer cumprir a lei, respeitar o bandido, respeitar os direitos do bandido, os direitos de defesa, de ter um cárcere
enfim, decente, etc, etc, etc. Prisões, presídios decentes, mas cumprimento da pena, pena dura cumprida integralmente, cumprida integralmente. Se resolve, tem gente que acha que não resolve, você endurecendo como estamos endurecendo. Mas que ajuda muito, ajuda, tem um efeito de demonstração. Hoje, o sujeito vai para o crime sabendo que dificilmente será punido. Ou porque as polícias são ineficientes, não se comunicam, tem uma polícia militar, uma polícia civil, brigam entre si, isso não está resolvido. Você vê que a Polícia Federal está sendo escanteada nesse drama todo da montagem dessa nova segurança pública. Está difícil, viu? Está difícil num fator, num problema que devia ter uma convergência de todas as instituições da segurança pública no sentido de abrandar. O país é hoje, se não um dos mais violentos países do mundo. Saindo da violência, deixa eu fazer um registro de uma coisa que tem a ver com um amigo meu, que é um cirurgião como eu escrevi aqui, bucomaxilo ou maxilo, é maxilo ou maxilo? Eu confesso a minha ignorância, maxilo, né? Facial, o Dr. Glauco Fittipaldi. A mãe dele, que é uma senhora já de idade, que mora em Araçatuba, participa de um grupo de senhoras que é presidido por Dona Marli, a mãe dele é Dona Silvia. E que é um grupo que, sem auxílio do Estado, sem auxílio da Prefeitura, se reúne e forma kits para as senhoras que estão grávidas e que não têm condições de se preparar para receber os seus nenês. Então tem enxovalzinho, tem pomadas, remédios, o básico. Então, ele me contou tudo isso muito entusiasmado com o trabalho da própria mãe e eu gostei da história. Chama Operação Ternura, Projeto Ternura. Então, parabéns para essas abnegadas senhoras que fazem uma demonstração de que nós podemos agir sem o Estado. Cada um de nós pode agir sem o Estado. Basta que a gente se reúna, basta que haja um propósito comum, né? Não precisa de dinheiro do Estado. Aliás, bom, eu não vou falar aqui o que acontece com o dinheiro do Estado. Eu vou mostrar para você o Globo. Mostra, Fernando, o Globo. Olha aí. Alcolumbre fala em ofensa legislativa e governo tenta esfriar a crise política. É o seguinte, o Alcolumbre soube um fato que corre, que a indicação do Bessias para o Supremo Tribunal Federal vai custar caro em toma lá da cá. E o porta-estandarte dessa oposição ao Bessias, ao Jorge Messias, ao doutor Jorge Messias, é o próprio Alcolumbre, presidente do Senado, né, que tinha como candidato o doutor Rodrigo Pacheco, que é o seu antecessor e que também gostaria de ser membro do STF. O senhor Messias tem uma biografia interessante. Acontece que o grande problema dele é esse vínculo total, completo, inteiro, quase devocional ao presidente Lula. Eu posso dizer que é devocional. Então, não é
é uma pessoa, dizem que é uma pessoa, eu não conheço ele, mas uma pessoa correta, enfim, uma figura que tem as melhores virtudes peregrinas. No entanto, esse vínculo, né? O presidente já nomeou o seu advogado, já nomeou o advogado do PT. Não dá para aguentar, precisa de alguém que seja competente sob o aspecto jurídico, mas que mantenha uma certa distância. Então, entrou a política, o Fachin disse que ia liberar o Supremo de política, e está preocupado, né? Pelo menos os jornais estão externando isso, porque a política entrou arrombando a porta do Supremo, é só política. E o Messias é uma presença política. O Messias é uma presença política. E aí os jornais estão dizendo o seguinte: olha, do jeito que vão as coisas, corre o risco o Messias de ser gongado, de não ser aprovado, o que seria um desastre para o presidente Lula. Eu acho que nunca aconteceu. Será? Nos anos mais recentes, talvez no começo da República, tenha havido recusas, mas nunca uma indicação presidencial, pelo menos em tempos lembráveis, foi gongada, foi recusada pelo Congresso. Acho que no começo da República, se não me engano, houve recusas. Mas agora o negócio está ficando feio. Por quê? E o Alcolumbre denuncia também, quer dizer, além de falar em preço, ele acha que está sendo denegrido. Não pode falar denegrido, mas eu falo. É uma bobagem essa história. Ele acha que está sendo denegrido, e também ele tem uma visão absolutamente, digamos, não tão correta, porque ele também tem um candidato. Se bem que o candidato dele é menos dependente do presidente Lula, tem menos vínculos, etc, etc. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu tentar ampliar isso aqui. Deixa eu ver. Quer dizer, ele se queimou que ele está cobrando toma lá da cá. Realmente, meu pessoal, toma lá da cá não existe no Brasil. Não existe, nunca teve toma lá da cá para nomeação, cargo, verba. Imagine, Alcolumbre tem razão. Não existe isso no Brasil, pessoal. Quem é que disse essa maldade? É brincadeira, hein? Tem gente que pensa que eu estou falando sério, defendendo o toma lá da cá. Olha aí, deixa eu ver como é que está isso. Isso é grave, hein? É uma crise entre executivo e legislativo. E o judiciário está junto com Lula. Desculpa, no governo Floriano Peixoto. O governo Floriano Peixoto teve uma... Olha, o Fernando me informando. No governo Floriano Peixoto teve uma recusa. Obrigado, viu? Em nota divulgada do domingo, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, afirmou que setores do governo Lula vêm criando a falsa impressão que divergências entre os poderes serão resolvidos por ajuste de interesses fisiológicos. Ontem, o colunista Lauro Jardim, interesse fisiológico. Ontem, o colunista Lauro Jardim publicou no Globo que Alcolumbre teria pedido a presidência do Banco do Brasil em troca da aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no STF. Aqui entre nós é pouco, hein? Para essa aprovação é pouco.
de acordo com os usos e costumes brasileiros, condenáveis. Integrantes do governo tentam apaziguar os ânimos, mas reconhecem que a aprovação de Messias no Senado está ameaçada. Essa é a manchete do Globo. Hoje está confuso, está batendo. Eu estou reclamando do sol, imagine. Sol batendo aqui, fica mais difícil de a gente enxergar. Está o Globo. Deixa eu ver como é que está a Folha aqui. Está aqui a Folha. Não, bateu o Globo de novo. Eu tenho um problema com essa questão aqui de... Ou então o problema é do computador comigo. Valor Haaretz. O Haaretz, vou mandar traduzir aqui. Haaretz é um jornal de oposição israelense. Está tocando num ponto nevrálgico, que é essa figura santa, é brincadeira, que é o Netanyahu, está pedindo que o presidente de Israel o perdoe. Ele está sendo processado criminalmente por corrupção eleitoral. Uma acusação que ele tomou uma grana, $150 mil, não é muito, mas países sérios levam essas coisas a sério. E aí, perto dos números que a gente vê aqui, e ele, olha, o que saber sobre a tentativa de Netanyahu de perdoar, é a tradução literal do seu perdão presidencial e seu julgamento por corrupção. A tradução literal de vez em quando dá isso. Mas ele quer, o presidente chama-se Herzog, é um regime parlamentarista, o presidente tem algumas poucas prerrogativas, uma é essa, que ele pode perdoar. Não sei o que vai acontecer, Eu tenho a impressão que ele está alegando que em tempos de guerra o trabalho dele fica mais difícil, ele tendo que cuidar dessa questão da defesa dele ante essa acusação. PF apreendeu com Vorcaro, que foi solto no fim de semana, não sei se você sabe, dono do Master, documentos sobre negócio imobiliário com deputado do PL. Quem será esse deputado do PL? Deixa eu ver aqui. Defesa do banqueiro pediu que o processo seja enviado ao STF. João Carlos Bacelar disse que mandou documentos a empresários sobre empreendimentos em Trancoso, na Bahia, e disse que negócio não se concretizou. Aqui não tem o nome, eu não estou vendo o nome. Daniel Varcaro comprou mansão de 400 milhões de reais. Eu pensei que fosse dólares, aí ia ser muito, né? Parece que é pouco. Tornozeleira e proibição de exercer atividades financeiras, as restrições impostas a Daniel Varcaro. Quem será esse parlamentar? João Carlos Bacelar disse que mandou documentos a empresários sobre empreendimento em Trancoso. Não entendi direito isso, mas a manchete é que tem gente envolvida. E o INSS? Esqueceu, né? E o INSS, cadê o INSS? Cadê a grana? Cadê a grana das pessoas? Não tem dinheiro, ninguém sabe.
Cadê o INSS? Cadê a Rússia com a Ucrânia? Teve reunião na Flórida ontem, o Marco Rubio com a delegação da Ucrânia. Os Estados Unidos recuaram da primeira proposta, que praticamente entregava a Ucrânia de mão beijada para a Rússia. A Rússia, eu não sei como é que eles vão resolver. Deixa eu ver se tem resultado. Teve uma eleição ontem em Honduras. Candidato apoiado por Trump, Nasri Asfura, lidera a corrida eleitoral em Honduras. A eleição foi ontem, transcorreu sem problemas, tem 3 candidatos, um à esquerda, outro à revista, e um apoiado pelo Trump, mais à direita, Nasri Asfura, que, segundo o noticiário aqui, está liderando as apurações. Está liderando as apurações. Deixa eu ver aqui. Destaque da manhã do Estadão. Essa do Vorcaro que eu disse. Deixa eu ver aqui. O Estadão publicou no domingo uma matéria realmente importante. Você percebe que no Instagram, especialmente no Instagram, na internet, mas na internet toda, tem uma poluição de recomendações supostamente médicas, de remédios milagrosos, curam o câncer, unha encravada, calo, tudo, torcicolo, tem remédio para tudo. E aparece um médico de uniforme, alguém de uniforme médico, com o nome de médico que não existe, ou então alguma picaretagem que existe, e aí os médicos, alguns médicos, ontem, por exemplo, o Fantástico mostrou médicos que têm uma associação, uma fabriqueta para produzir aquelas injeções para emagrecer, mas isso é um outro departamento. Agora, se você... o pretexto é o seguinte, você pergunta, por que a Anvisa deixa? Porque isso é vendido como se fosse suplemento alimentar. São suplementos. Então, suplemento pode. Esse pessoal atravessa essa legislação e vende remédio com vitamina, cura cegueira, cura câncer, cura diabetes, assim, 2 dias, garanto. E aparece, tem um sujeito, eu nem me lembro o nome dele, mas eu tenho visto isso. Eu não caí ainda, mas é muito bem feito, é feito por um pessoal de marketing, a maioria deles, e é para realmente atingir o grande público que não conhece, acredita, né? Obrigado. Tem uma enganação, caso de polícia. Isso é uma vergonha. A Anvisa, o Lula, quem você quiser, tem que dar um fim nessa história de remédio pela internet, de picaretagem. Falando em Lula, ele ontem usou o horário perto do Fantástico, falou do lançamento do imposto de renda, que é muito bom. Vamos ver se o imposto sobre os ricos, sobre as grandes fortunas, vai compensar. Vamos ver se a inflação já não comeu um pedaço desses R$5.000. A gente espera um pouco para ver como é que vai se comportar o mercado e o mercado eleitoral. É uma ação eleitoral de resultados que podem ser extremamente positivos para a candidatura do Lula, eu reconheço.
Heitor Bertolucci, quem tomou café com a gente? Heitor Bertolucci, eu falei antes que estão me apressando aqui. Geraldo Souza, Ângelo Menukeli, Edinaldo Dias, Alberto Porfírio, Venilda Maia, Moisés Luiz, Antônio Serpa, Donildo Beilfus, Tolentino Santana e Sandra Lisboa. Olha as abelhinhas aqui. Pessoal, muito obrigado. Estaremos com você amanhã em todas as plataformas. E lembre-se, sempre é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.